Comunismo e capitalismo, entre o discurso e a realidade. O debate entre comunismo e capitalismo costuma se apoiar em um conjunto de críticas repetidas ao longo de décadas, especialmente por liberais e conservadores. Nessa narrativa, o comunismo é apresentado como um sistema naturalmente opressor, ineficiente e hostil à liberdade, enquanto o capitalismo surge como modelo perfeito de democracia, prosperidade e respeito aos direitos humanos. Essa visão, embora sedutora na simplicidade, ignora uma realidade fundamental. Muitos dos problemas atribuídos exclusivamente ao comunismo também existem, e frequentemente em escala maior, no capitalismo. A diferença é que, no capitalismo, eles tendem a ser mais silenciosos, naturalizados e legitimados pelo discurso dominante. Neste vídeo, vamos analisar críticas comuns ao comunismo, confrontando o que se diz na teoria com o que se observa na prática capitalista. Longe de idealizar qualquer sistema, o objetivo é mostrar que o contraste não está entre liberdade e opressão, ou entre eficiência e falência, mas entre formas diferentes de organizar a sociedade, cada uma com seus beneficiados e seus excluídos. A supressão das liberdades individuais. Liberais e conservadores adoram afirmar que o comunismo estrangula liberdades individuais, controlando o que você pode dizer, produzir e até pensar. Segundo eles, no capitalismo, você seria livre para se expressar, trabalhar e consumir à vontade. Na prática, porém, a liberdade depende de ter dinheiro, tempo e acesso a espaços de visibilidade. Um trabalhador que passa 10, 12 horas por dia garantindo a própria sobrevivência dificilmente conseguirá fazer sua voz ser ouvida. A liberdade de escolha também é condicionada. Você até pode escolher entre planos de saúde, escolas ou moradias, mas sem dinheiro, sua opção real é aceitar condições precárias ou não ter acesso algum. E a liberdade de viver como deseja, sonhar em ser artista, pesquisador ou agricultor, muitas vezes significa ignorar que, sem capital inicial ou herança, você precisará aceitar empregos que não escolheu, mantendo suas ambições engaioladas. No Brasil, greves históricas, como as de Volta Redonda em 1988 ou a dos caminhoneiros em 2018, foram reprimidas com força policial e ameaças jurídicas, provando que o sistema sabe quando a liberdade do trabalhador ultrapassa os limites do lucro. Internacionalmente, casos como o de Julian Assange mostram que denunciar crimes de potências capitalistas pode custar a liberdade. Povos indígenas são expulsos de seus territórios para abrir caminho a empreendimentos privados. Ou seja, mesmo sem censura explícita do Estado, o capitalismo impõe um controle silencioso sobre a liberdade, invisível para muitos, mas brutal na prática. O autoritarismo disfarçado. O capitalismo adora se apresentar como o sistema da democracia, do pluralismo político e da liberdade de expressão, enquanto acusa o comunismo de autoritarismo inevitável. No entanto, a história mostra que regimes autoritários capitalistas não só existiram, como foram apoiados por elites econômicas e potências globais. Pinochet no Chile, Franco na Espanha, Park Chung-hee na Coreia do Sul e a ditadura militar no Brasil são exemplos claros de governos que reprimiram a população para proteger interesses privados. Mesmo em democracias modernas, o poder político se concentra nas mãos de quem detém riqueza, enquanto o financiamento privado de campanhas, leis eleitorais complexas e controle midiático transformam a liberdade em um jogo de cartas marcadas. Operações como a Condor eliminaram opositores na América Latina com apoio externo. E golpes contra governos eleitos, como o de Salvador Allende, substituíram democracia por regimes favoráveis ao capital internacional. Hoje, leis de segurança nacional e vigilância massiva, como o Patriot Act, continuam sendo usadas para reprimir dissidentes, mostrando que o autoritarismo no capitalismo existe sempre que os interesses econômicos estão em risco, disfarçado de defesa da ordem democrática. A ineficiência econômica. Os defensores do capitalismo adoram criticar o comunismo como sistema ineficiente, incapaz de atender às necessidades da população.
No entanto, o capitalismo também é estruturalmente instável e produz crises econômicas devastadoras. A Grande Depressão de 1929, a crise do petróleo de 1973 e o colapso financeiro de 2008 destruíram empregos, poupanças e meios de sobrevivência, mostrando que a competição e a busca pelo lucro não garantem eficiência social. Pelo contrário, a chamada eficiência capitalista privilegia bens supérfluos, gera desperdício maciço de alimentos e cria obsolescência programada para manter o consumo constante. No Brasil, a produção agrícola voltada à exportação contrasta com mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome, enquanto globalmente, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos é desperdiçado por razões de mercado. A eficiência, portanto, é medida pelo retorno financeiro e não pelo bem-estar humano, revelando que, no capitalismo, desperdício, desigualdade e instabilidade são a regra, não a exceção. O mito da propriedade privada para todos. O capitalismo se apresenta como um sistema que garante propriedade privada a todos, sugerindo que basta esforço e disciplina para conquistar casa, negócios ou terras. Na realidade, a propriedade significativa está concentrada em uma minoria, enquanto a maioria possui apenas dívidas e a própria força de trabalho. Ter acesso à liberdade de empreender depende de capital inicial, crédito e conexões sociais, elementos inacessíveis para bilhões de pessoas. Além disso, despejos, privatizações e falências transferem recursos coletivos para mãos privadas, tornando a segurança material um privilégio. Dados do IBGE mostram que no Brasil, 1% da população controla quase metade das terras, enquanto nos Estados Unidos, jovens enfrentam crise habitacional extrema. Gigantes financeiros como BlackRock e Vanguard concentram fatias enormes de setores inteiros da economia global. A narrativa de que todos podem possuir é, na prática, um mito, uma ilusão vendida pelo capitalismo para legitimar desigualdade e estimular a competição entre os excluídos. Uniformização social e cultural. Críticos do comunismo afirmam que ele impõe padronização cultural e social. Mas, na prática, o capitalismo já promove uma uniformização global, guiada pelo mercado e pelo consumo. Marcas internacionais, franquias, shopping centers e redes de fast food substituem economias locais e culturas tradicionais, criando hábitos, estilos e padrões estéticos homogêneos. Hollywood domina a indústria do entretenimento, padrões de beleza ocidentais se sobrepõem a referências locais e o inglês se torna a língua do comércio global. As culturas sobrevivem apenas quando podem ser vendidas como produto, reduzidas a atrações turísticas ou folclóricas. A diversidade é celebrada apenas se gerar lucro. Assim, enquanto o capitalismo se vende como liberdade de escolha, na prática, ele impõe uma padronização invisível, mas poderosa, que molda comportamentos e desejos. Perseguição religiosa. O comunismo é acusado de restringir religiões, mas o capitalismo também persegue ou instrumentaliza a fé sempre que interesses econômicos estão em jogo. No Brasil, missionários e comunidades indígenas que defendem direitos contra o agronegócio enfrentam ameaças e violência. Nos UA, igrejas progressistas que apoiavam direitos civis foram infiltradas e desarticuladas pelo FBI. No Oriente Médio, potências capitalistas intervieram politicamente para enfraquecer lideranças religiosas que não se alinhavam aos seus interesses estratégicos. Quando a fé serve para legitimar o sistema, é tolerada ou incentivada. Quando se transforma em força de resistência, rapidamente é criminalizada. A liberdade religiosa no capitalismo, assim como no comunismo, nunca é absoluta. Depende de quem detém o poder econômico e político. Censura ideológica. O comunismo é acusado de controlar rigidamente a informação e punir opiniões contrárias ao regime. Mas o capitalismo realiza a censura de forma mais discreta.
através do controle privado da mídia e das plataformas digitais. Grandes conglomerados decidem o que é notícia, como ela será apresentada e quem terá espaço para se expressar. Algoritmos privilegiam discursos alinhados a governos ou corporações, enquanto conteúdos críticos ou alternativos desaparecem ou são desmonetizados. Jornalistas que investigam crimes corporativos ou políticos são processados, demitidos ou ameaçados. Greves e protestos são ignorados ou retratados de forma negativa. O caso de Julian Assange, preso por divulgar crimes de guerra, ilustra como a censura capitalista age de maneira invisível, mas eficiente. A liberdade de imprensa se mostra uma fachada quando o lucro e os interesses corporativos decidem quem pode falar e quem deve permanecer silenciado. Violação de direitos humanos. O comunismo é acusado de violações sistemáticas de direitos humanos, mas o capitalismo tem seu histórico de crimes ainda mais estruturais. Escravidão, colonização, genocídios e exploração extrema da força de trabalho moldaram o mundo capitalista. Hoje, práticas análogas à escravidão continuam existindo. Crianças extraem minérios no Congo. Imigrantes trabalham em condições degradantes em confecções clandestinas e líderes sindicais ou comunitários são assassinados para proteger grandes negócios. O colonialismo e a exploração histórica ainda ecoam. Intervenções militares, sanções econômicas e destruição ambiental em territórios indígenas garantem lucros para empresas e potências estrangeiras. O capitalismo construiu-se e se mantém sobre a violação sistemática de direitos humanos, mascarada como progresso e desenvolvimento. Falência de países. Críticas ao comunismo apontam falência econômica como prova de inviabilidade. Mas o capitalismo também produz colapsos recorrentes e profundos. A Grande Depressão de 1929, a crise asiática de 1997 e a crise global de 2008 mostraram que países capitalistas enfrentam desemprego em massa, recessão e queda do padrão de vida. Na Europa, Grécia, Portugal e Espanha sofreram cortes drásticos de direitos sociais após crises financeiras. Nos Estados Unidos, cidades como Detroit chegaram à falência, enquanto bancos foram salvos com pacotes bilionários pagos pelos contribuintes. No Brasil, recessões profundas sob governos capitalistas afetaram duramente a população trabalhadora, enquanto grandes empresas permaneceram intocadas. A instabilidade econômica não é exclusividade de regimes socialistas. No capitalismo, o colapso sempre transfere o custo para os mais vulneráveis. Incentivo à luta de classes. O capitalismo se apresenta como um sistema em que todos podem prosperar juntos, enquanto acusa o comunismo de fomentar conflito entre classes. Na prática, a relação entre patrão e empregado é de interesse oposto. O lucro de um depende da exploração do outro. Estratégias como terceirização, contratos temporários e flexibilização de direitos aumentam a mais-valia, enquanto trabalhadores competem entre si por vagas, benefícios e migalhas de salário. Greves e movimentos sindicais são reprimidos historicamente, como no massacre de Ludlow ou em diversas manifestações na América Latina. Hoje, motoristas de aplicativos disputam corridas em condições cada vez mais precárias, reproduzindo a competição interna e a exploração capitalista. O capitalismo não apenas reconhece a luta de classes como necessidade estrutural, ele depende dela, disfarçada sob o mito da união de interesses. A hipocrisia da meritocracia. O capitalismo se orgulha de ser meritocrático. Se você se esforçar, terá sucesso. Mas, na realidade, o sistema privilegia aqueles que já possuem riqueza, acesso à educação, redes de contato e capital inicial. O esforço individual pouco importa quando barreiras estruturais e desigualdade histórica determinam quem pode prosperar. Bilionários acumulam patrimônio por herança, especulação ou exploração, enquanto milhões lutam para sobreviver sem acesso a condições básicas.
A ideia de que todos têm chances iguais mascara uma competição desigual, onde a meritocracia se transforma em justificativa ideológica para a concentração de riqueza e manutenção da desigualdade. No fundo, o sistema recompensa o privilégio e transforma a exclusão em narrativa de fracasso individual. Conclusão e reflexão. Depois de analisar 10 críticas comuns ao comunismo e confrontá-las com a prática capitalista, fica claro que muitas acusações são, na verdade, um espelho invertido. O capitalismo reproduz os mesmos problemas que aponta no comunismo, mas de forma disfarçada, silenciosa e legitimada pelo discurso dominante. Ele restringe liberdades, concentra poder, gera crises, homogeneiza culturas, viola direitos humanos e incentiva a luta de classes. Reconhecer essas contradições é essencial para abrir espaço para alternativas que não repitam as desigualdades e opressões de ambos os sistemas. Quer continuar entendendo como o capitalismo molda nossa sociedade, os bilionários que controlam o mundo e as estruturas de poder que você nunca questionou? Então inscreva-se agora, ative o sininho e não perca nosso próximo vídeo. Vamos juntos desvendar os bastidores do poder e da riqueza, mostrando a verdade que eles não querem que você veja. Fiquem bem e se organizem.